Se você pudesse compartilhar um ensinamento, assim, um ensinamento chave do Health Coaching, qual seria? Como eu defendo que o Health Coaching é uma coisa integrativa, que vai mente, corpo, espírito, vai tudo. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que se aplica na vida real, mas que segue pra tudo. A gente usa essa frase, né, que é falar ovelha de manchete. O que é uma ovelha de manchete? Uma ovelha de manchete é que vê qualquer notícia e acredita que aquilo é verdade. Então, é igual acontece muito na nutrição. Ovo faz mal, a leite faz mal, o glúten faz mal, cada vez é um alimento que está sendo ruim, né? E isso, gente, é o que eu falei, é a ovelha de manchete. Então é a pessoa que cada vez que ela vê alguém falando algo, ela vai levar aquilo como verdade. Mas eu acho que o Health Coach, ele ensina uma coisa muito importante, que é você vai sozinho saber diferenciar o que é a verdade ou não. Então, ovo faz mal? Não, ovo não faz mal. Talvez faça pra ela. Pra mim, faz bem. Talvez pra você, mais ou menos. Te dê uma distensão abdominal. Mas e o glúten? O glúten pra mim não cai legal, pra você cai bem, pra ela cai bem. Mas é impossível a gente falar que isso é verdade pra todo mundo. Que é esse conhecimento individual. É impossível eu passar uma dieta pra você que é exatamente igual a minha. A gente tem características individuais. Então eu acho que o Health Coach ensina isso. Que você tem as suas necessidades. Então a sua rotina, os seus hábitos, sua alimentação, tudo isso é característico seu. É muito difícil a gente achar uma verdade que seja geral. Se a gente for ver estudo, por exemplo, acadêmico, né, um estudo científico, há quanto tempo a gente está tentando achar, né, uma conciliação se o leite faz bem ou faz mal, né? Ah, leite é inflamatório, leite não é inflamatório. Por que isso? Porque tem estudo que mostra que é, tem estudo que mostra que não é. Aí tem estudo que não dá pra fazer em humano, porque faz em ratinho, o ratinho mostra. Mas então o que a gente aprende com isso? Porque a verdade não dá pra ser universal, dá pra ser a minha verdade. Vou dar um exemplo meu. Eu não caio legal comendo leite cru, tipo leite de vaca. Não caio legal, mas talvez você consuma todos os dias pra você, ó, tá tranquilo. Então isso é muito importante, eu acho que você aprender a ter a sua individualidade. A bioindividualidade, né? Exatamente. Mas, Maju, nessa busca por hábitos saudáveis, por uma alimentação mais saudável, qual foi assim, o seu maior desafio a ser superado? Olha, eu acho que o meu maior desafio a ser superado é que se eu tivesse tido um health coach nessa minha estrada, o meu caminho teria sido muito mais curto. Não. Eu acredito que, ó, como eu compartilhei com vocês, os meus interesses pela área surgiram por interesses pessoais, né? Pela minha profissão na época, dançar e afins. Então, assim, eu errei muito, bati muito a cabeça até começar a acertar. E acredito que ainda consigo errando em algumas coisas para melhorar em outras. Mas acredito que, assim, a gente encurta o caminho, né, bastante. Então, na minha questão, eu tive que acreditei em alguns momentos da minha vida que eu nunca mais iria consumir açúcar, que o leite faz mal, que o glúten faz mal, que o ovo, que não pode comer mais de um ovo por dia. Eu fui caindo nessas até eu chegar no consenso do conhecimento próprio, mas a estrada foi longa, foi muito longa. Eu acho que o Health Coach, ele faz encurta o seu caminho nesse processo. Essa estrada fica um pouquinho menor. Né? Normalmente cada um tem um nível de consciência corporal e bioindividualidade. E normalmente uma pessoa, tem gente que corre 10 km, tem gente que vai na padaria. E é o suficiente para ela naquele momento. E eu acredito que a jornada de Health Coach, ela precisa aos poucos ir auxiliando a implantar esses novos hábitos. Mas qual que é a forma mais efetiva de você ensinar a pessoa hábitos novos? E eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando até de um componente que acontece na formação do Health Coach, que não é só simplesmente, vamos dar um exemplo de uma faculdade. Apesar de terem ótimas faculdades, eu acho que o nosso sistema de ensino ele é um pouco defasado na questão de que não dá para uma pessoa só falar lá na frente, um professor ensinar a falar. É impossível a gente absorver 100% daquelas coisas, por mais que a gente queira, por mais que não sejamos ótimos alunos, uma hora não vai, você vai ter que ficar, eu acho que tem outras maneiras de você aprender mais efetivas. Então, se a gente for falar, por exemplo, na metodologia do programa, que a cada semana a gente tem encontros de trocas, práticas, conversas, até dinâmicas para você ir lá e realmente assentar aquele conteúdo para poder, por exemplo, até nivelar. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que estou começando a formação, sempre fui ativa, sempre me exercitei bem, tinha uma consciência alimentar legal, bacana, já tinha uma noção bacana e você não. Você só quero trabalhar com isso
eu era vendedor de telemarketing, ficava sentado o dia inteiro, só que eu quero agora trabalhar com saúde, alimentação, exercício. De onde eu parto? A gente precisa sair de um ponto e ia começar a alinhar todo mundo para chegar no objetivo de ser um health coach. Como que a gente faz isso? Por práticas e dinâmicas. Então, com certeza você teria algo a agregar pra gente ter uma troca e eu agregar você. Eu acho isso muito importante, por exemplo, na formação de um health coach. Como a gente faz isso? Com dinâmicas, com materiais. Então, assim, igual eu te falei, minha trajetória poderia ter sido muito mais curta se eu tivesse tido um health coach. É excelente saber disso. Se ele tivesse me dado, por exemplo, ferramentas que às vezes a gente aprende com um terapeuta, um psicólogo, que a gente, quando tá afim de procurar, né? Porque às vezes a pessoa só vai procurar um psicólogo quando ela já tá com a questão muito latente. O health coach, por ele já ter alguns aprendizados, por exemplo, de uma terapia cognitivo-comportamental, então, de comer consciente, mindfulness, ter presença na hora de comer, que um terapeuta pode muito bem ensinar, já ajuda muito no caminho da pessoa. É um exemplo particular meu, assim, nessa estrada minha, que eu te falei, eu errei muito, acertei muito, cheguei a ter relações muito ruins com o alimento, com a comida, né? Então, de tão bitolada, saudável, teve uma época que eu fiquei noiada, não cheguei a ter um transtorno alimentar, mas tava quase. Só que aí eu fui lá e procurei uma psicóloga e falei, olha, não tá legal, eu comecei a comer escondido, me ajuda? Ela falou, realmente, você veio no momento que você não estava ainda, né, assim, bulimia, anoréxica, nada do tipo, mas você estava no ponto de já com comportamentos disso. Se eu tivesse tido alguém comigo nessa jornada para acompanhar e perceber esses meus comportamentos, não teria chegado nesse ponto, né? Eu já teria aprendido a ter uma relação legal com o alimento, não ia ficar me privando. Eu já fui a pessoa que em festa de aniversário, e não faz muito tempo, pra ser sincera, tem uma amiga nossa que mora no andar de cima aqui, um casal de amigos, e foi aniversário dela e eu tava dando uma mentoria, que é um detox que eu dou, e eu sempre gosto de fazer. Tipo, eu não gosto de ensinar sem estar fazendo. Então é uma semana que você fica realmente sem nada. E assim, foi tão chato que hoje em dia eu olho e falo, caraca, eu fiz a semana inteira bonitinha, mas no dia desse aniversário eu levei minha própria marmitinha, sabe? Eu nem tinha um objetivo em si, assim, não era, eu sou fisiculturista, eu preciso comer pesado. Não, eu poderia ter comido um alimento, um brigadeiro no aniversário dela, ter comido uma coisa mais saudável e ter ido embora tranquila, mas não, foi uma situação chata, porque todo mundo perguntou por que eu tava comendo aquilo, né, que eu levei, que eu tava fazendo, e acaba que você pode ser meio até traiçoeiro, eu acho, esse comportamento, porque se você não tem a cabeça boa, isso alguma hora vai te dar ruim, sabe? Então, assim, foi um comportamento que, se uma pessoa tivesse a cabeça boa, disciplinada, legal, ela leva a própria comida. Mas eu não tinha isso, eu tava num comportamento, não era saudável aquilo. Então, se eu tivesse uma pessoa falar assim, você não precisa de fazer isso, sabe? Você vai conseguir fazer os seus objetivos corretamente sem precisar ficar um dia ali comendo de marmita no aniversário, sabe? Não vai ser esse aniversário que vai mudar seu resultado lá no fim da semana. Sim. Então isso é importante, que muita gente não tem, viu? Muita gente acha que... Não, com certeza. Eu recebo... Gente, olha que assim, eu falo que o meu público do Instagram é educado. As meninas, assim, eu ensino... Eu não gosto de pessoas, inclusive, acomodadas, né? Então, assim, o conteúdo tá ali na frente dela. Um conteúdo que às vezes você poderia dar um Google. Mas a pessoa vai lá e me pergunta e espera a resposta, que nem sabe se ela vai responder, e se eu vou responder 1, 2, 3 dias depois. Que poderia, por exemplo, qual alimento é rico em vitamina C? Um Google a gente já descobre isso. Você não precisa mandar... E isso eu gosto de educar o pessoal, isso não é falta de educação. Porque eu acho que hoje em dia a gente tá muito acomodado. Todo mundo. Por quê? Porque a gente tá na internet, a gente pega o celular, a gente pede comida em 5 minutos, chega rápido, a gente não faz mercado mais. Tudo é fácil, então a gente parou de querer conquistar as coisas. Vamos falar lá aos nossos pais, que eles não tinham nem dicionário. O Google dos nossos pais era ir na biblioteca e ficar pesquisando na caneta. E não tô falando que isso era bom, é ótimo a gente ter a facilidade. O problema é a gente se acostumar com ela e deixar de conquistar coisas por isso. Então eu brinco que o meu público é muito treinado, que eu instigo todo mundo a procurar. Então alguém fala assim, Maju, você já falou sobre resistência à insulina? Já, tá no destaque tal. Tá lá, pode assistir um aulão que eu dei. A pessoa vai lá e assiste. Ela não vai ficar esperando eu responder uma mensagem que vai ser com toda certeza muito... Qual a palavra que eu posso... Superficial, porque eu não conheço a pessoa, não sei o que passou pra ela, não vou ter tempo de escrever um texto completo pra ela.
ao invés de ela assistir um vídeo de 10 minutos que eu gravei explicando sobre esse assunto. Então eu brinco disso porque às vezes direto eu recebo se eu posto que eu tô fazendo uma pipoca à noite. Tem gente ainda que tem a crença de que, meu Deus, vai comer carboidratos à noite. Sabe? É uma crença que muita gente tem. E isso é muito ruim, porque às vezes você fala, eu não vou comer carboidrato à noite, mas aí chega no final de semana, você vai no rodízio de pizza, você come tudo que você poderia ter comido durante todos os dias à noite na semana, sabe? Você só se privou. Então, não é inteligente, mas não acho que as pessoas tenham essa consciência do que elas estão fazendo. Eu acho que tá muito... Eu falei, a gente tem muita informação a todo momento, então fica confuso. Imagina um leigo recebendo informação de todo lado hoje em dia, né? Tem informação boa e tem ruim.